Nós estamos de volta e quem também está de volta é a Champions League. Temos que falar da principal competição de clubes da Europa e, claro, tá rolando a fase quartas de final da Libertadores. Tem muito futebol para a gente conversar. Estamos de volta aqui com Na Cara do Gol. Estamos de volta, chegou Na Cara do Gol mais uma vez, né? Fizemos um período de pausa. Arrumamos as coisas, fizemos um material diferente e agora voltamos com o nosso podcast semanal. Eu sou o Rafael Bellatini, caso você não me conheça ainda, né? Seja muito bem-vindo ao canal do Gol. Se inscreva no canal, compartilhe. Se está ouvindo no podcast também, deixe a sua avaliação, é sempre muito importante para a gente. Essa interatividade ajuda a gente a chegar a mais lugares, a mais pessoas e aumenta o papo, né? Deixe seu comentário sempre que é muito, muito bem-vindo mesmo. Comigo, Eduardo Massa, tudo bem, Massa? Um prazer e muito bom estar de volta também. E numa semana especial, porque nós temos visto muito bons jogos e ainda devemos ver alguns bons jogos. É sempre bom quando retorna a Liga dos Campeões, porque vamos lá, é a competição que dá mais gosto de ver. Jogos. É difícil encontrar um jogo ruim, um jogo chato de se ver. E tá com a gente o Rodrigo Debrum. Acho que tem muito jogo chato pra ver nesse início, tem muito jogo chato daqueles clubes, né? Mas enfim. Não, jogo que menos atrativo, mas dificilmente o jogo é ruim. Pode ser. Mas ainda assim, todo dia tem jogo bom, né? Então, não é igual a Libertadores, que muitas vezes tem ali, passa uma semana que você fala, Jesus, não tem nada aqui pra ver. Até gostaria de deixar aqui um elogio, porque a gente critica tanto o formato novo da Liga dos Campeões, né? Uhum. Eu acho que esse ano eles acertaram, você vê todos os jogos, todos os dias tem bons jogos. É isso. Né? Eles conseguiram fazer uma divisão, pelo menos nisso eles acertaram, em que praticamente todos os horários você vai pegar pelo menos um jogo divertido, um jogo atraente, aquele que dá prazer de parar e ver, e com jogos grandes, essa semana aí com muitos jogos grandes, jogos interessantes, então é um bom espetáculo, né? Acho que foi um acerto da UEFA nesse sentido. Parece que é só essa semana que tem essa divisão em 3 dias, né? Porque aí a semana que vem fica a Liga Europa, e aí também divide em 3 dias. Foi muito bom, eu gostei do calendário, achei espetacular. Mas ali por diante já dá uma quedinha, assim, começou bem, pelo menos isso, né? Acho que tinha que começar legal, ótimo. A última semana ainda não tem o que fazer, todo mundo tem que jogar no mesmo horário, porque afinal é um grupo só e aí fica ruim porque você fica naquela loucura. Mas aqui, já me ajudou. Eu, terça-feira, coloquei um jogo na televisão, um jogo aqui no computador, consegue ver 2 partidas, mexe em um canal ou outro, né? E fica saltando de um jogo para outro, normal. Mas tinha jogo bom para assistir na terça, na quarta e na quinta-feira também. Exatamente, vai ter muito jogo todos os dias. É bom ter um cardápio assim. É bom. É triste quando voltar a ter tudo em 2 dias e os jogos bons quase todos no mesmo horário, e vai voltar a ser aquele problema, né? Você vai ver e deixa outros bons jogos de lado. Eu acho que essa foi o grande problema. Eu não sei se eles pensaram nisso, eles falaram muito em fazer ter mais jogos relevantes, jogos clássicos entre os times grandes da Europa para conseguir ganhar um valor a mais, mas eles não pensaram que as datas também não ajudavam. Exato. Continua tendo 2 dias. Então a televisão, eu acho que para televisão, eu não sei qual que é a questão da audiência, se aumentou mesmo, se justifica você pagar mais caro desse jeito como eles estão pagando para transmitir. Eu nem sei se saiu aí um relatório das audiências da edição passada, eu não cheguei a ver, mas com mais jogos, a gente fica sempre com aquela ideia que tem mais jogo grande, mas que perde um pouco o peso. Então, eu não sei se... Obviamente, gera mais receita, mas não sei se gerou mais audiência. Mas eles também não estão muito preocupados com a audiência. E esse é o maior problema, né? Porque você vê vários jogos grandes em que poupa-se jogadores, ou chega ali para os 60 minutos e eles tiram jogadores importantes para administrar carga, que se fossem jogos realmente importantes, você sabia que o cara ia estar lá, o cara ia jogar, ia ficar os 90 minutos, e não, eles fazem ali experiências, tem uma cara ainda de amistoso, né? Mas vamos lá, são bons confrontos, e pelo menos essa semana, com essa divisão e também com essa... foi uma boa abertura para a Liga dos Campeões, foi uma boa porta de entrada, um bom convite para a competição, com bons jogos e todo mundo querendo ainda mostrar um pouquinho de serviço porque é o primeiro jogo, mesmo sabendo, e você vê no discurso dos técnicos, sabendo que eles
eles têm noção de que o importante é vencer 6 jogos para ficar entre os 8, 4 para ficar ali Isso. Então eles não estão preocupados tem uma régua, né, em agora. ganhar o clássico, em ganhar aquele grande jogo. Eles não estão preocupados. Eles estão fazendo o jogo, se der para ganhar, ótimo, senão vão ter outros jogos e fica aquela coisa um pouquinho, um competitivo com uma carinha ainda de amistoso, né? 15 pontos, eu consigo uma vaga nos playoffs, então tá tudo bom. Tá Essa tudo aqui é a tranquilo, régua, então são 5 jogos, eu vou ter 4 clássicos lá, então um desses aqui eu preciso vencer, o resto é mais jogos mais tranquilos. Deixa eu fazer um aviso, inclusive, né? O pessoal, o torcedor do Atlético Paranaense deve estar olhando aqui e falando assim, o que é isso, né? Eu não sou torcedor do Coxa, eu ganhei essa belíssima camisa, então eu tô aqui, eu falei pro pessoal, não, eu vou usar no primeiro programa. Vou dar um abraço pro Ivo e pro Sherme, que me presentearam com essa belíssima camisa, e eu sou desses, né? Me deram a camisa, eu uso, não tem problema não. E por acaso, bonita camisa essa do Curitiba. Eu gosto de camisa. Eu gostei dessa camisa. A minha mãe falava quando eu era moleque, ela odiava a camisa de time de futebol. E ela falava que futebol, isso aqui vai pagar suas contas. Pois é, né, mãe? Não que paga, né? Brincadeira. Você estava certa. De certa maneira, você estava certa. Mas vamos lá, vamos voltar a falar do que é sério aqui mesmo. Vamos falar de futebol. Eu quero começar puxando a sardinha pra gente, que a gente acertou na Libertadores. Falamos da fase oitavas de final e cravamos os 8 classificados. 100%. Isso é raríssimo de acontecer. Mas a gente acertou até da dificuldade do Botafogo contra a LDU jogando na altitude. E foi o que aconteceu. O Botafogo acabou caindo por lá. Agora essa altitude vai para o lado do São Paulo. Está gravando na quinta-feira. O São Paulo vai enfrentar a LDU lá, mas decide em casa. Fazendo mais uma propaganda, tem uma entrevista que eu fiz com o Cédric Soares lá no CT do São Paulo, e ele fala sobre essa importância de jogar em casa, decidir em casa com o apoio da torcida, de ter toda essa força. Confira aqui no nosso canal, e também a entrevista lá no ugol.com.br. Mas me parece, pelo que eu vi, por mais que agora nós tenhamos uma vantagem argentina, tem mais argentinos do que brasileiros na fase quartas de final, eu acho que os 3 brasileiros passam. Diria que sim também. E é importante também notar aí que se o São Paulo e o Palmeiras avançarem, o Palmeiras já ao que tudo indica, vai conseguir. Deixou bem encaminhada, né? O Palmeiras decide o segundo jogo em casa, né? Que o Palmeiras teve a melhor campanha na fase de grupos. Mas penso que sim, o São Paulo está bem encaixado esse ano, mesmo quando com trocentas lesões o time continua bem, né? Jogou muito bem contra o Botafogo no fim de semana. Supostamente é melhor que a LDU, diria que é melhor, mas a questão é quanto que o São Paulo vai sofrer na altitude, né? Se conseguir trazer um bom resultado, eu acho que não vou dizer que não vai ter problemas, mas classifica no Brasil. Agora, se perde por 2 gols de diferença lá, e já para reverter já é muito mais complicado, e aí também não sei se São Paulo tem esse poder de fogo justamente pela ausência de tantos atacantes. Tantas peças, né? Eu acho que o bom resultado que você citou, 2 gols lá é ruim. Mas se perder de 1-0 lá, não vejo como o fim do mundo, né? Não. Sempre contra a LDU, a questão é como vai ser em Quito, né? Como vai ser na altitude. Por quê? Porque eles são muito fortes lá. Nós estávamos vendo até os confrontos do LDU contra brasileiros outro dia. No mata-mata. No mata-mata. E a LDU tem uma supremacia grande e quase sempre em casa. São pouquíssimas derrotas da LDU em casa. Se não me engano, só perdeu para o Santos e para o Grêmio em toda a história em casa, tá? E o resto é praticamente tudo vitórias. Vitórias de 1-0, eu acho que a LDU vai sofrer também quando chegar no Morumbi e é muito acessível, né? Muito acessível. Agora, perder por 2 ou mais, você já tem que enfrentar aquele cenário em que o time vem muito retrancado e que o nervosismo pesa e é complicado. A gente já viu isso acontecer várias vezes, a gente já viu acontecer isso em final de Libertadores, a gente já viu isso acontecer em diversos cenários em que a LDU saiu com muita força. Por quê? Porque em casa construiu um resultado que é praticamente, que é muito difícil de você reverter depois em casa, né? E ainda com aquela vantagem de levar para os pênaltis numa situação de igual para igual, né? Enquanto teoricamente não é um confronto de igual para igual. São Paulo é melhor que a LDU.
né? O Palmeiras é melhor do que o River Plate, que é o melhor desses argentinos, e mostrou isso ontem, né? Eu vou discordar de você, é bom, né, que tem discordância, sobre o River ser o melhor. Eu acho que o River tem o melhor elenco, mas eu acho que não tem mostrado o melhor futebol, e eu acho que o Racing é um time que conhece mais as suas limitações e tende a dar mais trabalho. O River me parece preso naquela... Às vezes a gente fala isso na aura de time grande, então eu não posso jogar como o River jogava antigamente, eu vou brigar aqui só e pronto. Não, eu tenho que jogar bonito, eu tenho que fazer essas coisas, e não está conseguindo fazer isso. O Palmeiras poderia ter feito 3, 4 no primeiro tempo. Uhum. A mágica do Galhardo, acho que... Eu ia dizer isso, que o Galhardo, esse retorno dele tem sido muito abaixo da crítica em relação a... Obviamente que não tem comparação com o que ele fez antes, que foi muito, que acho que ele fez mais até do que era possível fazer com o que ele tinha em mãos, mas o River eu não lembro de nenhum jogo bom do River na Libertadores e não tem jogado bem, né? O Racing, o que o Bellatini citou, ganhou a Sul-Americana e tá nesse momento copeiro aí, não sei, quem sabe isso indique que o Racing também pode chegar longe na Libertadores. E no próprio Campeonato Argentino, é um time que ele briga mesmo, ele conhece a limitação, e se tiver que chutar para longe ele vai chutar, e se tiver que jogar recuado ele joga, então é um time que conhece mais, né, tá mais ciente. É um time que pode dar mais trabalho, mas eu não acho que seja melhor que o River. O River é o melhor time e eu acho que vai cair pro Palmeiras, perdeu em casa já. Então, eu acho que é um argentino que se despede. E o Racing pode ir mais longe, claro, porque vai passar pelo Vélez praticamente certo. Também já ganhou o primeiro jogo. Eu acho que é um time muito preparado para isso. E deve pegar o Flamengo, porque o Flamengo é superior ao Estudiantes e ali não tem altitude, não tem time copeiro. O Estudiantes eu não consigo entender até como é que chegou nas quartas, né? Aquela coisa que a gente fala, é um time que não mostra nada. O grande desafio do Flamengo agora vai ser o Racing, claro, se passarem Flamengo e Racing, mas a minha aposta é Flamengo, Racing, e aí sim o Flamengo vai ter um confronto duro, porque é um confronto que vai desafiar o estilo de jogo do Flamengo. E embora o Flamengo seja melhor do que o Racing, ali você tem um choque de estilos que o Flamengo às vezes tropeça, já provou que tropeça, né? E o Felipe Luiz tem que dar aquele passo à frente para conseguir também dar a volta nesse estilo de jogo. Então eu vejo o Flamengo hoje, né? O jogo é hoje, e vai. Eu acho que não vai ter tantos problemas não espero tantos problemas quanto o Estudiantes. É claro que tem que jogar. Libertadores. Libertadores tá numa fase que ninguém tá ali também por acaso, mas é um dos times mais fracos. O Estudiantes e o Vélez, eu acho que são os dois times mais fracos. E o LDU é questão da altitude. A questão se o São Paulo sobreviver na altitude, acho que consegue fácil resultado no Morumbi, mas tem que sobreviver. Hoje é sobreviver e é aguentar aqueles primeiros minutos, porque a LDU costuma criar muito problema naqueles primeiros minutos, enquanto os jogadores ainda estão se adaptando ao tempo da bola, aquela questão de você dar um pique e não conseguir voltar com a mesma disposição, perder E eles forçam esse começo porque mata o fôlego no fim do jogo também. Então eles vão assim, vão acelerar aqui, tenta apertar. Mas normalmente quem sobrevive a esse começo... Porque ali a altitude não é altitude de 3.600, 4.000, é uma altitude que dá para aguentar os 90 minutos, desde que você saiba jogar o jogo e que você suporte esse início. Porque esse início vai ser de pressão da LDU. E esse início é bastante psicológico também, né? Não é só altitude, também é o lado psicológico. Você toma o primeiro e aí bate aquele cansaço. Aí você quer ir pra cima. E aí você se desgasta. Não, tem que jogar com inteligência esses primeiros 20 minutos. Se conseguir aguentar com inteligência, sem se esforçar tanto nesses 20 minutos, tentar controlar, não tentar dar passes complicados ali na defesa nesse início, tentar manter a posse de bola mais à frente. Por quê? Porque se acontecer um erro, e acontecem muitos erros ali, escanteios também, é muito perigoso, porque o tempo da bola, às vezes o jogador acha que vai cabecear e tirar, e o tempo é aquele milímetro de diferença que você passa pela bola e deixa o jogador, o atacante da LDU livre para marcar. Então tem que tomar muito cuidado nesse início de jogo. Se sobreviver, eu acho que o São Paulo pode até
ganhar lá se sobreviver esse início de jogo. Essa é a impressão que eu tenho. Por quê? Porque o São Paulo está num bom momento. O São Paulo esse ano está numa crescente. Acho que eu sinto eu sou muito positivo quanto a esse futuro desse São Paulo, apesar dos problemas fora de campo. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo eles acertaram um conjunto que tende a crescer e que, se fizer um bom trabalho, ano que vem o São Paulo pode vir muito forte, e esse ano ainda pode aí brigar pela Libertadores, embora para mim esteja ali Palmeiras, Racing e Flamengo no mesmo patamar, um pouco acima em termos de favoritismo, né, em relação ao São Paulo. O São Paulo aí é a terceira, quarta força dessa Libertadores, mas quando você está em 3, 4, você vai lá para tentar buscar o título. Aliás, a gente fala dos acertos, tem que falar do erro também, né? Eu vou admitir aqui, eu achei que o Crespo não acrescentaria alguma coisa assim, mas... Acho que pouquíssima gente achou que o Crespo ia mudar dar o time desse jeito, bem, né? Ainda mais que na outra passagem, o São Paulo, eu lembro até que o São Paulo se esforçou muito para ganhar o Paulistão, e o calendário estava apertado, já emendou com o Brasileiro. No Brasileiro, acho que o São Paulo ficou uns 11 jogos sem ganhar, uma coisa assim, com o Crespo. Não somava ponto nenhum. Mas no Paulistão tinha uns bons indícios, que eu era um time também que sabia trocar passes, que jogava bem futebol, que é uma coisa que ele conseguiu replicar agora muito rápido. E o que é mais espantoso é que o time do Zubeldia não jogava nada. Então... E o time do Crespo tem ali as triangulações, os jogadores estão mais próximos. Ofensivamente, o time do Zubeldia era muito espaçado, era uma zona mesmo. Defensivamente era até ok, mas nem isso. O time dele não era bom nem no ataque nem na defesa, era uma bagunça. Esse é o detalhe que a gente tem que falar também. A gente errou com relação à contratação do Crespo. A demissão do Zubeldia a gente defendia já fazia tempo, que parecia que não ia sair nada. Era só saber quem que era que ia entrar por lá. Então o Zubeldia estava estagnado. Eu confesso que eu achava que trocar o Zubeldia pro Crespo era 6 por meia dúzia, e eu não faria, porque o Crespo não conhecia ali aquele grupo específico. Então, nessa avaliação, certamente eu errei. Eu realmente não apostava no Crespo, e eu vejo o time hoje. Lógico que isso pode mudar, né? Como o Rodrigo falou, ganharam a Champions, né? Porque naquela época trataram o Paulista como Paulist Champions. Era brincadeira, né? Mas era importante para quebrar o jejum também, né? Tinha um peso, tinha um valor diferente, mas aquilo trouxe depois problemas, né? Pro futuro. O custo foi grave. E eu não sei se o Crespo agora, como é que ele tá, como é que ele vai gerir isso, né? Se é só esse início de trabalho, mas não me parece. Parece também que ele tem ali um elenco mais equilibrado, né? Eu vejo o elenco do São Paulo, por isso que eu disse que, se fizerem um bom trabalho, podem ter um 2026 ainda melhor. Por quê? Porque eu vejo um elenco equilibrado, parece que as peças se encaixaram, e aí você faz aqueles reforços pontuais para melhorar a qualidade do time, do elenco, e pode almejar coisas maiores, né? É assim que tem que funcionar. Você tem que pensar curto prazo, médio prazo, longo prazo, e eu acho que o São Paulo, apesar dos problemas fora de campo, conseguiu esse ano montar um grupinho interessante, e o Crespo conseguiu encaixar ali um time que joga bem. É um time que joga bem. Eu vejo jogos do São Paulo e vejo ali um dos melhores times hoje, um dos melhores coletivos do Brasil. Eu tenho gostado também bastante do que eu tenho visto da equipe do São Paulo. Vamos falar de Liga dos Campeões? Vamos falar de Liga dos Campeões. Eu e o Massa gravamos um vídeo na segunda-feira. A gente falou um pouquinho sobre a rodada. A gente tende a fazer isso aqui, alguns vídeos diferentes aqui, indicando alguns jogos. E, bom, fomos bem até, né? Porque indicou alguns jogos que no fim foram bastante interessantes. E a gente queria fazer uma tier list, né? Aquela prateleira, colocar aqui os times que são os candidatos. Deixa eu colocar aqui na tela. Vai atrapalhar tudo. Só fazendo a ressalva que a gente fez até quando falamos, estamos no início de temporada, né? Então essa avaliação, eu estava até de férias, né? Vi poucos jogos nesse início de temporada. Alguns times eu já acompanhei, outros não tanto. Mas a gente já dá para dar uma ideia, até pelos reforços, as primeiras partidas, os primeiros resultados, de quem começa essa temporada forte, né?
Mas com certeza a gente vai falar aqui coisas que vão mudar ao longo sim, da temporada. Sim. Sim. Eu queria começar com vocês elegendo os favoritos. Eu não sei quantos que a gente pode colocar, mas eu acho que existem alguns times que partem Existem. como favoritos, né? Que a gente vai apontar. Como sempre, o básico seria colocar aqui o Real Madrid. Real Madrid, acho que não precisa nem estar nessa lista, porque o Real Como Madrid favorito? Eu acho que é um dos favoritos. Eu não ponho Eu não coloco. o Real Madrid Não? esse ano como favorito. Já vamos Vai por começar com fora? polêmica. Polêmica, eu bom. ponho. Eu também não coloco. Porque é o Curiosamente, momento- eu também não. É um momento de Mas renovação. pode pintar um pênalti lá. Pode. Isso pode sempre, isso pode sempre. Aliás, uma vergonha, né? Aquele pênalti pra mim foi vergonhoso, como foi o do Juventus. O do que Dortmund, pro Dortmund, né? Pro Dortmund. Foram- A questão da mão na bola, a bola na mão, virou a maior incógnita do futebol mundial. Ou a regra vira, de fato, bateu, acabou, ou não tem mais, libera, porque não é possível. Tá uma maluquice. Antigamente, a mão não intencional só era marcada no ataque. Aí a gente viu acontecer no Santos, ainda antes de gravar, o Santos teve um jogo contra o Sport, que teve um passe que foi com a mão, uma assistência com a mão, e aí o VAR não revisou porque a regra fala que tem que anular quando o autor do gol é que tem o toque na mão. Essa foi a desculpa. 2 semanas depois, no jogo do Corinthians contra o Bahia, o Garro fez um gol, mas o gol foi anulado porque no lance, eu não sei se o Bidon tinha tocado com a mão Sim. e fez assistência. Mas Aí então, a regra o já. que é que vale? Então, aí já exato. não tinha. A regra já não tinha mais Não, lógica nenhuma. E você vê o caso do Juventus Borussia Dortmund, a gente reclama muito da arbitragem brasileira, né? Nossa. Vejam Aquilo o é das lance piores. da Juventus Borussia Dortmund e depois me digam, escrevam lá, vocês marcariam aquele pênalti? E depois, vocês marcariam aquele pênalti do Real Madrid? Esse é um pouquinho mais duvidoso, mas eu nunca marcaria nenhum dos dois. O do Juventus Borussia Dortmund, eu nem acho que foi mão. Olhando assim o primeiro lance, depois você vê ali dá uma depois vocês raspada, né? Mas quando você vê a primeira vez, o cara marcou no ato, né? Sim, ele Ele marcou apitou, no não ato. foi o VAR, não foi ninguém. Ele parecia aquele cara que tava com vontade de marcar aquilo, né? E você nem vai dizer que é camisa, porque Juventus Borussia Dortmund, Juventus tem uma camisa mais na pesada, Itália, né? e na Itália. ainda, então, com pressão da torcida. Que fase da Juventus nunca foi tão desrespeitado assim na vida. O Real Madrid, você sabe o que o cara vai marcar, porque é o Real Madrid. O Real Madrid é o time mais beneficiado, junto com o Barcelona, como em qualquer lugar do mundo, os grandes clubes acabam Sim. por ser mais beneficiados pela arbitragem, e o cara vai lá e marca o que eu nunca marcaria, Não, né? eu A bola nunca. tá indo pra trás, ele deu um carrinho Então, ali pra... a bola tá na frente, ele dá um carrinho, a bola ainda bate e depois ela resvala de um jeito que, sei Mal. lá, se bateu, se não bateu. Tudo bem, agora tem o sensor na bola que mostra se teve o toque. Ok, ótimo. todo mundo viu Mas o o toque. que aquilo lá mudou? O que aquilo... Não mudou nada, não foi intencional, a posição era natural, não ia pro gol. Tem que contratar jogador Nada, sem braço nada. agora. Quando foi pro VAR, quando assim parou e as pessoas, eles nem reclamavam muito, assim, falaram, vão revisar ali. E eu falei, ok, eu nem prestei atenção, porque eu disse, não vão marcar isso. Não Eu fiquei tem como esperando um marcar contato. isso. Eu fiquei esperando um contato. E de Falei, será que repente eu olho assim, pênalti, como isso aconteceu? Eu não entendo. Nesse momento eu tava vendo, porque foi mais ou menos simultâneo. Eu tava vendo o jogo da Juventus e o jogador da Juventus, caso você não tenha visto o lance, ele tenta bloquear o chute, mas ele se joga com as pernas e aí ele vira, né, o corpo, ele se joga desse jeito assim. E no que ele vira, a bola ainda bate na barriga dele e depois resvala na mão e sai, mas assim, o chute foi bloqueado pela barriga, não falava que tinha, se tocasse antes, não teria problema, que não sei, quer dizer, é uma incógnita. Marcam quando querem, não marcam quando não querem. É isso aí. Virou vontade do juiz, interpretação. Voltou para o passado que era Isso, interpretação, pior. mesmo com o VAR. Então, daqui a pouco o VAR não vai ter mais utilidade nenhuma. E eu acredito que também esses problemas aconteçam mais na Liga dos Campeões. Por quê? Porque você vai pegar critérios diferentes, Isso. você vai pegar um árbitro que está perdido, às vezes ele tem medo de não marcar e depois de ser criticado. No país ali. dele marca, nesse aqui não marca, na Champions Será faz. que eu faço? Será que eu não marco? E também são muitos jogos, então você vai ter uma qualidade inferior de juízes também, de árbitros, né? Você vai ter que escolher árbitros mais... De federações mais E menos outra, tradicionais. e Mas outra questão só, né? Depois, antes de voltar também e falar do Real Madrid.
O problema foi que aí depois falaram, se muda a trajetória. Se aquela mão influencia e muda a trajetória. Só que o mudar a trajetória, ele é relativo. Mudar pra trás, no caso do Real Madrid, né? O cara cortou, a bola tá indo pra trás. Teoricamente, se ele bate com a mão aqui, ela até vai pra frente. É ruim pra ele. É muito abstrato, né? Então a regra, sei lá, vai mudar de novo. Mas vamos lá. O Real Madrid então, venceu fora. Venceu um jogo que teoricamente ele era muito favorito, com 2 gols de pênaltis e auxílio da arbitragem. Eu acho que o Real Madrid corre por fora. A gente vai começar já com essa polêmica aí. É bom e eu concordo. O Real Madrid, obviamente, corre por fora, quer dizer que ele pode ser campeão. Exato, o Real Madrid é sempre uma força, mas aqui a gente não avalia peso de camisa, não é? E o Real Madrid ainda não mostrou que é, para mim, um dos favoritos, porque tem clubes que estão melhores que ele nesse ano e que eu acho que tem mais chances de serem campeões que o Real Madrid. Então, para mim, o Real Madrid corre por fora. Ok, é um corre por fora ali... Quase no meio ali, né? Mas eu acho que tem gente que tá acima. Tem gente que seria injusto botar o Real Madrid, para mim, no mesmo patamar que outros clubes aí, que nós vamos falar, e eu posso puxar aqui, o PSG, já que é o atual campeão, é melhor do que o Real Madrid, e se tivesse um confronto PSG-Real Madrid, eu apostaria minhas fichas no PSG. Não aposte sua filha. Apostaria até as filhas que eu não tenho no PSG. Minhas fichas, né? Eu tô meio fanho aqui, então tá complicado. O Massa tá apostando a família aqui, ó. É um problema claríssimo aqui, a minha família aqui, que o Real Madrid não vence. Eu não apostaria a família, mas eu acho que o PSG seria favorito mesmo. Eu vou colocar o PSG. É o atual campeão. Enfiou 4-0 já na estreia, assim. Esse é o atual campeão e nada mudou literalmente fora da Donnarumma, né? Pode mudar alguma coisa na cabeça do Luiz Henrique. Pode mudar ali um fio e ele ficar desencapado, mas sim. Mas... E tem jogadores jovens que ainda amadurecem, como o Doué. O Doué vai crescer muito ainda, então, sim. Eu acho pra mim, o tier list do topo ali só tem 3 clubes. Hoje, pra mim, na minha opinião, só tem 3 clubes. Bayern de Munique. Não, o segundo pra mim é mais fácil, que é o Barcelona. Que junto com o PSG o ano passado foram os clubes que jogaram melhor futebol na Champions League. Então, para mim, o Barcelona é candidato de novo. Barcelona colocaria. Parou na semifinal para um time que acabou depois disso, né? Para mim, tá sim entre os favoritos. Eu tava na dúvida entre favoritos ou corre por fora. Não, mas eu acho que o Barcelona, assim como o Paris Saint-Germain, é um time que cresce porque tem jovens jogadores. Imagina o Yamal ainda crescer mais do que ele já Yamal, joga. Eles têm um cara que come a bola, eles têm um elenco que... Ano passado foi por detalhe que não chegou, né? Eles pouparam Rafinha, né? Eles pouparam Rafinha. Saiu do banco, saiu do banco. E fizeram 6-0. Vou poupar aqui e faço 6-0. Aí ele entrou no segundo tempo, fez 2 gols. É um meio campo que segura a bola, é um ataque... O Lewandowski para meter para dentro. Acho que o único problema do Barcelona, do Flick, é aquele que fez eles perderem para a Inter de Milão ano passado, que eles ainda são muito expostos a times que jogam no contra-ataque, sem referência, aquele time que vai, puxa o contra-ataque de trás e gosta de jogar de frente pro gol, né? E temos aí alguns bons times que fazem isso, mas eu acho que os favoritos não fazem isso, né? Então, por exemplo, se for jogar com o Real Madrid gosta muito de jogar no contra-ataque e vai ser esse do Xabi Alonso, pelo que eu vejo com o Mbappé e, por exemplo, jogaram esse jogo com o jovem do River, ele aberto pela esquerda, um pela direita e apostando muito nessa velocidade. É um jogo que eu prevejo que possa dar problemas para o Barcelona, mas eu acho que o Barcelona hoje ainda está mais preparado. O Xabi Alonso ainda vai ter trabalho, jogou com o Rodrigo na esquerda, barrou Vini Júnior. Aquilo tá confuso. Ainda tá... o Xabi tá meio que tentando... Tá tateando ali, né? Perdeu o Alexander Arnold. O Avenida Arnold já lesionou. É o grande... Pro modelo de jogo do Xabi Alonso, é um grande reforço, né? E até no Campeonato Espanhol... o Courtois salvou o time no final de semana. Isso é template, né? O Courtois salva o Real Madrid há 5 anos. O Real Madrid pode chegar no meio do ano e a gente falar, é um timaço, mas hoje não é. Então eu acho que tá ali. Agora, o Rodrigo falou 3, então seria o Liverpool. Pra mim seria o Liverpool, sim. Mas, tá, tudo bem. O Bayern de Munique não? Ainda não. E justamente porque perdeu o Musiala. Pra mim, não. Então vamos começar com qual? Com o Liverpool ou pra com mim, o Bayern? O Liverpool é favorito. Não, o Liverpool eu acho que é um dos favoritos.
O Liverpool, pelo tanto que investiu e pelo que fez no ano passado... É obrigação até, né? Mas eu vou dizer aqui, para mim, desses favoritos, é quem eu tenho mais dúvidas dessa temporada, tá? Como é que ele vai encaixar o Isaac e o... Ele já decidiu o Ekitike no banco. Né? E Ele como já é que ele vai decidiu. lidar Que problema, com isso? né? Paga 80 milhões de jogador para ficar no banco, eu também Como é não que ele vai concordo. lidar com o Salah envelhecendo e tendo que ficar mais no ataque? Né? O Gakpo é um bom jogador, é um cara desse patamar. Tem muitas questões ali acontecendo. A zaga, o Van Dijk, eu sempre falo aqui, Sim. o Van Dijk é um jogador que às vezes é sobrevalorizado, porque ele tem um talento imenso, mas ele teve muitos problemas físicos que fazem com que ele não mantenha essa regularidade. Né? E a zaga do Liverpool hoje não me dá O pior problema do essa Liverpool é a segurança. defesa, sim. Não me dá essa segurança. Ok, é compensada por um meio-campo mais aguerrido, mas você vê os jogos do Liverpool, quase todos foram decididos depois dos 80 minutos. Todos, a gente olhou hoje aqui. Eles quase entregaram contra o Atlético de Madrid uma vitória que, tava nas mãos. Muito né? tranquila. Um time muito superior ao Atlético de Madrid. O problema foi eu ligar. Abriu 2 a 0. Eu liguei e vi que tava 2x0. Falei, nossa, 2x0 pro Liverpool. Já vou deixar aqui na telinha do lado, vou ficar acompanhando. Aí pronto. Então, eu acho que é um time que está numa fase diferente do Real Madrid, mas também está passando ali por umas transições que podem correr mal. Eu não acho que vão correr mal, por quê? Porque o Isaac é um puta jogador, né? Florian O Ekitike é muito bom, o Wirtz é um craque. Então, nós recebemos ali, o Liverpool recebeu ali jogadores que são de ponta, jogadores que eu acho que vão dar certo. Mas tem que ter encaixe, né? A gente não sabe ainda se esse encaixe vai realmente acontecer pro Liverpool ou não. Bayern, pra mim, tá entre os favoritos. Pra mim, tá nos favoritos. Pra mim, não. Pra mim, tá entre os favoritos. Eu vi muito do Bayern aqui e assim, primeiro que ele tá passeando no campeonato alemão. Isso já dá uma garantia que vai sempre jogar os jogos do joga da relaxado, Liga dos Campeões. sem problema nenhum. E o que o Harry Kane tá fazendo de gol, cara? O Kane ainda 6 jogos, ainda agora são cresceu 10 um nível gols que já era e muito são alto. 3 assistências. É absurdo em 6 jogos. Ele tem 13 participações em gols. Ele já vinha sendo artilheiro e é ainda mais artilheiro no Bayern. Tem uma liderança incrível lá e você tem o Olise. É um time muito forte, é um time que é muito capaz. Eu coloco esse time entre os favoritos, sim. Eu vou bater Eu de acho frente. justo. Eu não colocaria, mas eu acho justo. Pra mim seria o que estaria mais perto dos favoritos. E o seguinte que eu vou falar, pra mim não tá, mas pode vencer, que é o Manchester City. Mas pra mim não é favorito hoje. Para mim, o Manchester City é o mesmo caso do Real Madrid, embora esteja o mesmo técnico, seja o Pep Guardiola, mas eles estão fazendo não parece, mas é quase uma revolução, e é uma revolução que para mim não resolve os principais problemas do Real Madrid. Um dos problemas do Real Madrid do City, no caso, do Manchester City, é o Rodri. Por quê? Porque a visão que o Pep Guardiola tem do Rodri e que as pessoas têm do Rodri e que eu mesmo tinha, talvez seja uma visão que não existe mais. É aquele Rodri idealizado. O Rodri melhor do mundo não existe mais. Ele sofreu uma lesão muito gravíssima grave, no joelho. Ficou muito tempo fora. Muito tempo parado. E ele, além disso, fica mais velho. Sim. Né? E sem o Rodri, e já ano passado já aconteceu isso, a gente tem um problema muito forte do Manchester City de suportar a transição rápida. Então é um time que volta e meia entrega pontos, mesmo sendo muito superior ao adversário. E os reforços são ótimos, mas não resolvem esse problema. O Reijnders, por exemplo, é um craque, eu acho ele fantástico, mas ele é um meio-campo mais ofensivo e que pode fazer ali um segundo homem de meio-campo, mas ele não vai dar essa combatividade para quebrar esses contra-ataques, né? A defesa perdeu valores em velocidade, né? Que eu ainda não vi ali aquele encaixe para estar com aquela segurança que o Manchester City do Guardiola passava, de que todo jogo você tinha ali 90% de chance do City ganhar de qualquer adversário. Agora não é mais assim. Né? Não é mais Eles assim. têm esse jogador que pode ser o próximo Rodri, que vai ser preparado para isso, que é o Nico Gonzalez, mas ele ainda não está pronto e não está nesse nível. Mas pode vir a ser. O Manchester City, a minha questão do City é realmente essa aqui. É um time que eu não
não confio. Sempre que eu vejo os jogos do City, eu acho que é um time que a qualquer momento pode bobear. Eu acho que o City e o Liverpool têm o mesmo problema, que é nas laterais. Como é que chama? O Frimpong é um jogador muito ofensivo e é péssimo defensivamente. E aí ontem jogou o Robertson, que também já não aguenta, e o City eu também não confio nos laterais. Muitas vezes joga lá o Matheus, o brasileiro luso. Acho que o grande problema deles está ali de conseguir a consistência defensiva com esses laterais que são muito ofensivos ou tem alguma dificuldade para recompor e falta muito. Nesse nível falta muito. No jogo contra o United foi interessante ver até o Doku girando no campo, né? A primeira assistência dele sai do lado direito, depois ele vai para o lado esquerdo. Ele está fazendo bastante essa transição para apoiar lá em cima, para tentar dar uma segurança lá atrás. O Guardiola está tentando achar umas soluções. Exato. E o Guardiola deu uma entrevista agora antes da estreia. Ele falou assim, olha, a gente já esteve na lista entre os favoritos nos últimos anos, e vários anos. A gente conquistou uma vez. Todos os anos, exatamente. A gente conquistou uma vez. Então, assim, não estar na lista dos favoritos, não tem problema nenhum. Né? Vamos aproveitar. Talvez seja bom vamos lá. até, É bom também. Né? É um time que eu acho que corre por fora. Acho que sim também. Tá? Quem mais que vocês Eu colocam? vejo mais um aí que eu não acho que está pronto para ser campeão, longe disso. Mas o título do Campeonato do Mundo e o que o Chelsea tem construído nos últimos tempos, acho que sim. Mas para mim seria, sei lá, 10% de chance de ser campeão. Mas para mim o Chelsea entra ali. Eu acho que o Chelsea começa a temporada me trazendo mais dúvidas que eu tive no Mundial. No Mundial eu vi uma crescente tão interessante no time e nesse começo de temporada parece que o Maresca tá se atrapalhando em algumas decisões que ele toma. Ele disse que a derrota de ontem para o Bayern de Munique pode ser importante para o futuro. Aquele papo que o treinador sempre usa. Aprender com as derrotas. Exato. Mas é uma boa equipe. Acho que está muito mais... Gente, vocês viram o jogo do Bayern-Chelsea? O Chelsea teve momentos em que foi melhor que o Bayern. E o jogo foi lá, né? Na Alemanha. Sim. Mas quando tava 2-0, né? Foi na Alemanha. Não, ele tá, mesmo antes, estava um jogo de igual para igual e de repente os gols saíram muito rápido, né? 2-1. Foram dois seguidos. Né? O Bayern tem muito isso, né? O Bayern, quando ataca, vai e às vezes você vê 1, 2, 3, 4 gols em sequência, tem essa mentalidade. No final de semana eles fizeram 4 gols em meia hora. Tava 4-0. Depois teve momentos em que o Chelsea teve ali nas cordas, mas ainda assim conseguiu, inclusive fez um gol que estava impedido, né, que seria o 3-2. Eu acho que esse Chelsea tem tudo para crescer ao longo da temporada. Todos os jogos que eu vi do Chelsea, eu vejo um Chelsea cada vez mais consistente, só que ainda fazendo algumas experiências. Eu acho que nisso o Maresca então. Ainda, ele tem jogadores, por exemplo, começava com o Estevão de titular, o Estevão é um jogador muito jovem, ontem já não estava, aí o Cole Palmer vai para lá. Eu acho que o Chelsea é um time feito para a Premier League. Por quê? Porque ele tem elenco para a temporada. Eu acho que vai ter uma consistência para a temporada. Eu não sei se é um time feito para ganhar a Liga dos Campeões. Por quê? Porque ainda falta poder de fogo. Falta um pouquinho desse poder de fogo. Mas olha, o João Pedro está jogando muita bola. Eu acho que o Cole Palmer voltando agora é mais a questão de entender onde o Estevão vai jogar, nem que seja no banco, como ele vai entrar, e depois quando ele entrar, vai entrar no lugar do Cole Palmer, não vai, porque eu acho que é um jogador que já mostrou que também pode ajudar muito. E o meio-campo é muito forte ali, o Enzo e o Caicedo estão muito bem. E os laterais, a gente falou de laterais, o Cucurella, que é um jogador que eu achava muito fraco, é um jogador que cresceu muito e que um lateral que está em todo lado. Ele não é bom tecnicamente, continua não sendo muito bom tecnicamente, mas é um lateral que está em todo lado e que outros times que estão ali não têm essa capacidade, né? Fora o PSG que tem. O PSG tem 2 laterais. O PSG tem tudo, né? Nossa, o PSG brincadeira esses laterais. Né? O Chelsea tem. O Malo Gusto é outro que eu também não acho. Esse é o que eu não gosto. Mas é um lateral também um pouquinho acima da média do que a gente vê por aí, porque são posições carentes, né, para muitos desses times. E então tem muita estabilidade. A defesa, que foi o ponto fraco, tá ok. Tá ok, não é ainda melhor desses, mas tá ok. E é um time muito estruturado e com elenco, né? Com elenco e potencial para crescer.
Pra mim, corre por fora. E falta mais um aí, Massa. Não, deixa eu só Falta falar mais uma coisinha do Chelsea. Deixei por último ali pra Deixa eu Bellatini falar uma achar coisa. que Não, eu já colocar. senti o desrespeito. Eu só ia falar uma coisa do Chelsea, que eu vou discordar do Massa mais uma vez, porque eu acho que o Chelsea, inclusive, perdeu alguns pontos nesse começo de campeonato e a Premier League é chatíssima. Qualquer ponto que você bobeia ali, o campeão já tem 700 pontos e é difícil recuperar. E eu acho que pode atrapalhar justamente a Premier League por conta dessa experiência, dele testar. O que aconteceu com o Maresca no Mundial? Eu tenho que vencer esse jogo, ele montava o time para aquele jogo e é isso aqui e acabou. Ele não fazia teste. Eu senti que nesse começo da Premier League ele falou assim, e se eu jogar desse jeito? E se eu jogar? Então ele se permite na Premier League fazer alguns testes que também nessa primeira fase da Champions pode até fazer. Que não tem problema. Agora, pro mata-mata, eu acho que ele tem mais... na hora que entrar ali, o Maresca pode acabar entrando no modo Maresca Mundial de Clubes. Copeiro, né? Copeiro, e eu vou fazer o que tem que ser feito, além de já ter feito todos os testes. O ponto principal, no caso do Chelsea, é outro, que o ano passado eles tinham a Conference e agora tem a Champions League. Então, o nível de exigência nas duas principais competições é um pouquinho bem alto, e aí você tem que ver se o plantel do Chelsea é talhado para isso. Falar, não sei se você é. pega esses times, e a gente vai chegar no Arsenal também, você pega esses times e quem mais cresceu foi o Chelsea. Desses times todos, mas é porque ele tava de um ano num pra cá, patamar sim. abaixo. Porque ele tava num ano... Mas o Chelsea está tentando fazer isso há uma década. Né? Há uma década, meia não década, digo, mas meia uns 5 anos que ele tá apostando em jovem, nunca consegue fixar. E agora tá dando certo. Agora você pega assim e, porra, o time é bom. Esses caras estão dando certo. O Caicedo, que a gente via que tinha potencial, era bom. O Enzo, que a gente via que tá funcionando, tá entrando na área toda hora, tá sendo aquele box-to-box que você espera. Todo mundo parece que tá... crescendo. Fora ali o Pedro Neto, que eu acho que deu uma queda, até porque a qualidade aumentou e o Pedro Neto talvez não tenha acompanhado. São jogadores que estão numa evolução, e eu sempre acho que competição desse tipo é momento, né? Também. Então pode ser que isso que você falou de chegar no mata-mata na boa. Isso. Mas ao mesmo tempo eu acho que o Chelsea tem um elenco muito recheadinho para pontos corridos, né? Sim. Ok, perdeu alguns pontos agora, mas não tem um time aí que seja dominante na Premier League. Né? O Arsenal não é, o Liverpool tá ali nos ganhou todos, mas ganhou naquela... ganhou no tropeço, é o que pode ser dominante, né? O City, que era o dominante, não acho que vai ser. Então, eu acho que vai ter mais luta aí, né? Que falta de respeito. Agora é o último candidato ao título aí, Bellatini. O gigante. Olha, eu coloco na frente de uns 3 aí, tá? Mas você coloca nesse tier list ou você coloca no degrau de cima? Você. Não, eu quero a tua opinião. Eu acho que o Arsenal tem... É que assim, eu falar que hoje o Arsenal é um favorito ao título seria o clubismo, porque é um time que não tem conquistado títulos. Justamente. Mas o elenco que tem, é que aí você começa a falar, perde o White, perde o Odegaard, perde... todo mundo vai se machucando, começa a ficar o Havertz, já machuca de novo. Arsenal, esse é o problema. Né? Só que eu acho que ele tem um grupo e tem uma filosofia de jogo e tem um trabalho já muito bem colocado. O Arsenal... tomou um gol na temporada, até o momento. Foi a derrota contra o Liverpool na cobrança de falta de longe, um golaço que não tinha muito o que fazer. Mas é um time que sabe jogar. O jogo contra o Athletic Bilbao foi chato. Sim, o Athletic Bilbao é um time, um bom time que complica jogos. Jogava em casa, o São Mamés tendo um jogo de Champions League, aqueles jogadores estreando. A atmosfera é boa. E aí ele vai lá e tira do banco o Martinelli, porque aí é aquela coisa também de tentar justificar o investimento de 50 milhões de libras no Madueke. Exato. E aí ele tira o Madueke, coloca o Martinelli dá 4 toques da bola, 36 segundos, fez o gol. É isso. E aí sai do banco o Trossard, também é um cara que encontra outro gol. Você tem algumas peças... Aí você vê a diferença do Arsenal, né? Até o ano passado, o Trossard muitas vezes saía do banco, mas é diferente você ter o Martinelli no banco e outra coisa você ter a opção de entrar o Trossard. Sim. Né? E outra coisa que eu acho interessante também, eles estão aí no mesmo patamar, mas lembrando que o Arsenal, o ano passado, demoliu o Real Madrid, né? Não teve graça nenhuma aquela eliminatória. Só para dizer que... E o time é melhor esse ano do que era ano passado. E o time do Arsenal é muito melhor do que o... Quer dizer, em opções é muito melhor que o do ano passado, e o Real Madrid... Quem é que é o Arnold, é a principal contratação. E o Arsenal esse ano agora com o Saliba,
o Gabriel Magalhães, que não jogou. Até contra o PSG faria diferença. Gabriel Magalhães é muito mais zagueiro, estava fazendo. Hoje, se eu fosse apostar minhas filhas, eu apostava mais no Arsenal do que no Real Madrid, é isso. Não, eu acho. Eu colocaria. Eu acho que o Arsenal hoje, se eu fosse. Mas o City está acostumado a ganhar. Não, a Champions League ganhou uma vez, né? E olha lá. Mas tá mais acostumado a chegar em decisões. Ok, mas assim. Mas é e relativo, não tava, né? relativo, o City não existia há 10 anos. Né? Assim, não, digo o City do Guardiola. Esse sim tá bem então, acostumado. sabe, essa história de o costume, a tradição, é camisa. Eu colocar o Real Madrid, então, entre os favoritos, é a mesma coisa Seria de eu não colocar o Arsenal, que tem um time muito bom, colocando atrás do City. Hoje o Arsenal é mais time do que o Manchester City. E eu tô falando isso, ou seja, no final de semana o Arsenal vai perder pro City. É óbvio, porque eu acabei de falar. Então esquece. Eu acho que coletivamente o Arsenal é melhor que o City hoje. Sim. Mas isso pode mudar rapidamente. Sim, mas tudo, né? Porque o Manchester City tem muito material, muito. Não tem, mas o Arsenal também tem. Não, mas o Manchester City, se você botar 1-1, sobra pouco do Arsenal. Não sei, a gente faz um cara a cara depois ali, mas eu não sei não. Acho que esse ano é o ano que o Arsenal tá mais perto. Eu não sei não. Cara, eu não sei não. Putz, do meio pra frente ainda também eu fico, nossa, eu tô bem tranquilo ali com o Arsenal. Eu tô mais propenso ao Arsenal. Com o Saka. Haaland, eu ia dizer, tirando o Haaland, que não tem comparação. Mas o que o Haaland fez no ano passado? Gol? O Haaland foi uma sombra do que o Haaland era. O Haaland foi longe de ser o Haaland. O nível dele ele foi abaixo. Na temporada passada gols? Foi abaixo. Ixi, deve ter feito uns 40 gols mesmo assim, mas... mas aí... O Gyökeres só consegue fazer isso em Portugal. Não, mas eu não tô falando que o Gyökeres é melhor. Eu não tenho material para falar que o Gyökeres vai ser melhor na Premier League. É isso. E você pega ali o Reinders, o Cerque, você pega o próprio Foden, que é o... É que eu acho o Cerque e o... Então, o Cerque deu certo na Premier League? O jogadores bem parecidos, mesmo... O Odegaard já funciona na Premier League. O Odegaard já deu certo, né? O Cerque a gente tem que esperar para ver. Em termos de talento, eu acho que o Cerque até é mais talentoso, mas tem que esperar pra ver. Então. Entra nesse mesmo quesito aqui. Não, Vamos lá, mas aí a gente vai parar num Arsenal contra City que estão ali correndo por fora. Né? Estão correndo por fora. Posso botar mais um aí? Posso indicar mais um? Vamos lá. Pra mim tem mais um. Eu agora fui surpreendido. A Inter de Milão. Nossa, não. Nossa, a Inter aí os dois vão ter que discordar com você. A Inter, não sei nem se pode ir longe, tá? Acho que não. A Inter tá... Nem a Inter, nem a Napoli. Nem o Napoli. Futebol italiano não presta pra vocês. Não. O bom é que ele já foi... Não, vou ser sincero. Eu gosto do Napoli. Eu gosto o Napoli do Conte é sempre ótimo e ganhou o De Bruyne, tá bem. Começou bem a temporada. Mas eu não acho que nenhum time italiano nesse momento tem capacidade de chegar longe. Acho que não. Eu acho que esse ano tá... Acho que falta. Eles estão num processo ali que... A Inter chegou muito perto, mas agora desceu tantos degraus que eu não sei se eu vejo. Agora com o Chivo, eu acho que tem que se reconstruir, entender de novo. Começou bem, ok, venceu, mas venceu o Ajax, né? Mas não é um time forte. O Napoli, eu acho que ainda ele sofre bastante. Ele pode ir longe. Acho que o Napoli pode chegar ali, quartas de final, mas não além disso. Né? Eu vou discordar do Massa aqui. Vou discordar. Nesse caso, a Inter eu discordo. Nesse momento eu discordo. Vocês não vão botar um italianinho ali, né? Vocês realmente não gostam de futebol italiano. O Bellatini aqui... nossos fãs aí, nossos... A Juventus fez contra a Inter de Milão o melhor jogo do final de semana e a Juventus fez contra o Borussia o melhor jogo da semana na Champions League. Espetacular, tá? Tem ali muito talento, mas eu acho que também é um time muito jovem que ainda falta... O Juventus melhorou muito. Melhorou muito. É legal ver a Juventus de volta a uma briga. Com os italianos, o próximo patamar, Juventus, Nápoles e Inter tem que estar lá, não pode ir longe pelo menos, né? Eu acho que sim. Sim. O vice-campeão, tudo mais, que eu entendo que o Inter realmente caiu muito. O Napoli está mais forte, teoricamente, e com um técnico que é um técnico, vamos lá. Esse sim é um técnico mesmo. Ele é maluco, mas é um baita técnico, sim. Melhorou muito. É difícil ver o símbolo da Juventus. Juventus era tão bonito o símbolo. Eu esqueci a Juventus porque eu olhei não dava nem para ver a Juventus. Era tão bonito o símbolo da Juventus e agora... um dos maiores downgrades de escudo da história. Né? Isso aí é tipo a marca da Jaguar, né? É uma vergonha. Parabéns. Posso botar mais um aí? Claro. Pode. Tottenham. Você tá abraçado com o Tottenham, hein?
Tottenham tem me surpreendido, né? Eu acho que Também pode ir tá longe. ali no terceiro patamar, Eu acho que pode ir longe. Eu acho que pode ir longe. Eu acho que pode ir longe, sim. É bom que ficou junto do Arsenal ali, os rivais, é bom. Tá logo abaixo do Arsenal. Mas eu acho que é... Eu acho que é por aí. Olha... Alguém mais aí? Alguém pode ir longe, eu vou colocar o Borussia, porque o Borussia sempre dá um jeitinho. O Borussia sempre pega quartas de final com equipes medianas, né? Mas eu acho que esse é um dos piores Borussias que eu tenho. Mas jogam bem. Tá jogando eles bem. sempre jogam bem. Eu acho que o fato de terem tomado pau no Mundial deu uma acordada no Dortmund. Dito isso, os times que eu vejo que poderiam entrar ali, eu não coloco ali. Atlético de Madrid não tá bem. Não, o Atlético de Madrid esse pra mim tá entra na decepção. Esse tá no degrau de baixo. O Leverkusen só caiu, já tinha caído com o Xabi Alonso. O Dortmund, eu acho que apesar de ser a segunda força da Alemanha, pra mim não vai longe. E o Newcastle, que eu acho que piorou em relação ao ano passado. A gente pode até abrir o outro patamar, porque eu coloco o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid é decepção. Esse não tem eu dúvida, acho que decepção talvez seja forte pra eles, né? O Atlético sim. Talvez Atlético, decepção não seja forte, porque eu não esperava nada deles. Pode ser também, porque do time que foi campeão alemão, eu só vejo ir pra baixo. Né? E devia ser aquele momento de crescimento pro Bayern Leverkusen, né? É que eles perderam meio time, né? E eu vou colocar o Newcastle. O Newcastle é um time desorganizado, né? Foi uma pré-temporada horrível, essa novela com o Isaac. O mercado foi horroroso. Trataram de forma errada, mostrou uma bagunça. Né? O Newcastle queria dar o próximo passo e no fim voltou dois para trás. Já que vamos falar de clubismo, né? Eu cresci torcendo pro Newcastle lá na Inglaterra porque era meu time do videogame. Eu gostava do Newcastle. Eu só gostava por causa do Alan Shearer. Eu gostava do Newcastle e teve aquela trilogia de filmes, né? Gol, não sei se... Eu acho que o terceiro eu nunca vi. Mas que o cara jogava no Newcastle, eu gostava, eu achava legal, eu gostava da camisa, eu achava bonita, eu gosto do Newcastle. Comprei uma camisa do Newcastle agora. Por causa disso, né? Então, comprei a camisa do Newcastle que tá bem legal também, então tenho um carinho, mas eu acho que é um time que se perdeu bastante. Desses daí... O Atlético de Bilbao, eu nunca colocaria como decepção. Mas eu não sei se pode ir longe. Não acho que pode ir longe. Pois acho que esse o Nico tava machucado. Eu acho que o Nico tava machucado. Por ser um time espanhol, às vezes dá aquela coisinha. Acho que é um time que pode acabar pintando mais lá pra frente, mas eu não apostaria neles, tá? Vou falar aqui, um time que pra mim tem grande chance de ser uma decepção é o time do Benfica. Eu vou colocar porque o Benfica é uma força no futebol português e já começa... Só que a tabela deles na Champions... Então, e começa perdendo o jogo em casa. O Karabag. E agora com o José Mourinho, né? Mas com o Mourinho... Saiu o Bruno Lage e entra o Mourinho. Então, mas assim... Pode colocar. É um time que pra mim... Só pela estreia já é decepcionante. Uma decepção, né? Eu acho que é decepcionante. E lembrando que o Benfica joga com o Chelsea e joga com o Real Madrid, tá? Essa Champions League. Então boa sorte aí pro José Mourinho. Vai ser triste, né? Vai ser triste. Eu acho que todos esses times que estão aqui agora, que sobraram, não sei se concordam comigo, são coadjuvantes. Sim. Não são decepção. Eu acho que esses 4 que a gente botou são decepção. Eu não sei se eu colocaria mais algum desses como decepção. Vocês colocariam? Deixa eu só ver se eu enxergo ali o que é o Paphos, né? É o Paphos. O Paphos só de estar ali já é uma grande... lucro, eu vou destacar 2 times que eu tenho falado bastante, que eu tenho gostado recentemente de assistir alguma coisa, e aí as pessoas vêm e falam, mas você está assistindo? O Bodo Glimt é um time que está constantemente participando. Simpático, todo ano joga Champions, sim. Joga Champions League, joga Europa League, joga bem e tem qualidade e mostra, você percebe um time bem arrumadinho, planejado, tem uma lógica na forma de jogar, uma estrutura de jogo. E o San Giloase, que venceu o PSV na estreia. Venceu o PSV na estreia. Na Holanda ainda. Que também é um time que tá... O planejamento é bom e é uma equipe que é legal de ver jogar. Tá? São 2 times que eu quero destacar. Tem um carinho pelo Slavia. Pode botar ali na decepção? Acho que não, porque hoje em dia ninguém mais espera nada do Ajax. Tudo bem que o Atlético de Madrid já não espero nada, mas é que assim, o Atlético de Madrid, pelo tamanho que por toda a história, é um time que deve decepcionar. O Ajax é um time que... A gente já não espera. Tá com adjuvante lá. Tá com adjuvante. Né? Ele participa sempre vai estar lá, então tem ano que vai estar melhor, tem ano que vai estar pior. É isso. Só para chamar a atenção pelo positivo do que eu vi até agora, o Bilbao, o Atlético tá bem, tá com um time bem... E tava sem o Nico, né? O Nico machucado ainda. Então é um time que eu acho que pode dar trabalho
pode dar trabalho, pode ir longe. Eu não acredito que vá muito longe, mas eu acho que não me surpreenderia se ele vencesse aí algum jogo contra algum daqueles que correm por fora, até dos favoritos. Conseguisse até fugir, às vezes, num playoff, ou dar o trabalho num playoff, né? Uma coisa Com que... certeza. É um time bom, com um técnico que está encaixado, um elenco mais forte do que parece. E o Marcelli, né? O Marcelli também... Foi bem, né? Foi bem. Gostei do que vi também, coletivamente. Então, é um técnico também interessante, né? Um técnico que já fez coisas interessantes. E agora eu né? quero ver. Porque eu coloquei esse patamar aqui acima. Ele deixou um patamar escondido. Eu quero o ali. palpite para cada um. O palpite do campeão? Palpite de campeão seco. Posso começar? Para mim é o Barcelona. PSG. E o Eu teu, vou ser Belatini? maluco. Você vai... Eu vou lá. Você vai quebrar a banca. Vai quebrar a banca Eu vou quebrar a sozinho. banca. Eu já cravei um aqui. Eu já fui chamado de louco. Nossa, a produção aqui já caiu na gargalhada. Né? isso Se aí. vocês virem uma gargalhada de fundo, é aqui a produção que também não confiou muito no palpite do Belatini. É isso aí, não confiem. É isso aí. Atual semifinalista da Champions. Então. Assim... 2 atuais semifinalistas e o campeão. E o atual campeão. Tá? Eu vou falar pra você. Uma hora vai pintar. O ponto é esse. Eu vou seguir no Paris Saint-Germain por 2 motivos. Primeiro, não tem francesão. Pode poupar o que quiser. Não, o francesão já acabou. Já tá preparado o especial do campeonato alemão e Exato. A inscrição no troféu já fizeram. Já tá lá. Isso. Eu já preparei. Já Pelos próximos 50 anos tá feito. Tá no publicador lá, é só depois mandar pro ar. Continua sendo o time que joga o melhor futebol e esses laterais, o ataque que tem, um meio campo praticamente perfeito. Qual o ponto fraco do Paris Saint-Germain? A mente do Luiz Henrique. A mente do Luiz Henrique pirar. A mente maluca do Luiz Henrique, que também é um ponto forte. Vou colocar o palpite aqui agora, aquela coisa maluca aqui assim, já que eu já fui no... Agora é o maluco, né? O Arsenal ali não era maluco, não. Agora eu não acho que é maluco. Agora o maluco, o PSG não passa das quartas. Eu acho. Não acho maluco também. Eu acho louco. Não, o PSG podia ter caído pro Liverpool nas quartas de final e não caiu. Eu te pago uma cerveja. Acho que você ganhou uma cerveja, Belatini. Mas eu também quero minha cerveja, hein? Eu não falei nada. Eu acho que... Exato, o Belatini não apostou nada. Quem apostou foi você. Você não confia no PSG? O Arsenal tem um problema. Por exemplo, eu vejo uns jogos que o Arsenal não sofre muito, mas também não consegue causar tanto problema. Eu só tenho uma crítica muito grande ao Arteta nos clássicos da Inglaterra. Ele se poupou totalmente defensivo e não quis arriscar. O clássico que ele fez isso foi agora contra o Liverpool. Porque o Arsenal estava sem perder clássico faz 2 anos. Clássico que o Arsenal... Contra o United, o Arsenal foi pior que o United. Jogou mal o United. Foi um jogo horrível. Estreia, né? Mas é início de temporada, a gente ainda dá um... E assim, jogando lá no Old Trafford, o United querendo mostrar o que era. Ele tentou dar corda pro United se enforcar e no fim o United se enforcou. Mas eu acho que o Arsenal foi bem pobre nesses jogos grandes, que é uma coisa preocupante. Sim. Mas vamos ver agora no final de semana que vai perder pro City. Não, já perdeu. Já perdeu. Porque eu cravei aí que é melhor que o City. Mas eu vou manter ali. Eu vou manter. Aliás, o Arsenal já é campeão da Champions League pela camisa mais bonita que tem, aquele uniforme número 3. É o maravilhoso. A gente vai ficar com esses palpites aqui. E vamos voltar. Pra mim é Yamal, o craque da competição, o melhor do mundo e vai levar o Barcelona ao título. É isso. Fim. Ou vai quebrar o joelho, né? Porque ele não tem muito... é capaz de já levar a bola de ouro agora, que nem merece, né? Exato. Então, eu já cravei essa bola de ouro pro Yamal faz tanto tempo. O Massa fica discordando de mim. O pessoal não entende. Não merece, né? Mas não é merecimento, é campeonato de top of mind. Quem é lembrado, é isso aí. Não adianta. Esses prêmios. Aliás, tá pra semana que vem, né? A bola de ouro que vai acontecer. Agora no final do mês de setembro. Acho que é isso mesmo. E a gente discute, mas cara, prêmio individual em esporte coletivo é complicado. É uma coisa muito complicada, né? Porque ali e tem questão de gosto. A gente pode pegar vários casos, né? O Harry Kane, todo mundo sabia que era muito bom, estava no Tottenham, não ganhava títulos e a média de gols era mais baixa. Vai pro Bayern de Munique, óbvio que vai marcar mais gols, é óbvio. Isso. Quem esperava o contrário, né? E vai ganhar títulos.
né? Então, e aí você vê, o melhor, ele continua sendo o mesmo Harry Kane, só que marca mais gols porque tá no Bayern de Munique, ganha títulos porque tá no Bayern de Munique, numa força dominante. Quando jogava no Tottenham, você tinha que marcar o Harry Kane. O João Pedro chegou na Inglaterra, foi pro Watford. Aí sobe com o Watford, um bom talento, chega na Premier League, vai ser rebaixado porque é o Watford, né? Ele jogou mal? Não, você vê os jogos, o João Pedro jogava bem, aí depois foi destaque de novo na Championship, vai pro Brighton, aí no Brighton ele destaca, faz quase 30 gols, e aí as pessoas olham, mas esse jogador 30 é especial. Não, ele fez 20, não inflaciona não. Ele fez 20 é quase 30, perto de 1. Faltou 10. Perto de 1 é quase 30. Mas é isso, agora no Chelsea ele aparece mais, volta pra seleção. Lógico, é isso, vai. Aí agora, de repente, o cara que as pessoas falavam, ele não merece estar na seleção, de repente ele é o 9 de 2026. Exato. Ele continuou mesmo, obviamente, mais maduro, tá forte, né? Tem tomado ali algumas coisas. Malto. E não para, o cara não para. Então, mas o jogador que estava sendo destaque. Só que o cara se destaca no Brighton, ele não vai fazer 50 gols, né? Ele não vai fazer 50 gols. O Brighton não briga ali em cima, né? Então... você tem que trazer, talvez... eu sempre falo vejo muito isso. No hipotético, né? Talvez o melhor jogador da história do futebol mundial tenha jogado num time pequeno e nunca conseguiu sair do time pequeno porque qualquer motivo que fosse, entendeu? E não deu certo. Acontece. Tem situação, tem pontos. Se o Barcelona não investe no Messi, que era baixinho, talvez ele não talvez tiver... ele despontasse com 26 anos. Ele ia despontar porque o cara é fora de série. Sim, então, mas às vezes você pega um cara com 24, 25 anos e fala assim, esse joga muita bola, por que eu nunca vi? Porque o cara galgou posições, né? Enquanto o outro surgiu lá no Barcelona, na com o treinador com o Lewandowski marcando gol a cada toque que você dá na bola. E com o treinador que você... O cara é ruim, não, ele é craque, lógico que ele é craque, mas ele tá lá, já surgiu com um monte de craque, é muito mais fácil. Né? E aquela coisa, tem o treinador gostar também, porque aí se tem um treinador na época, o Messi, não gosta de jogador baixo, um cara ali muito baixinho, não quero, vou deixar no banco, vai tirando, bota ele, improvisa ele no lugar. Aí, empresta pra sei lá onde, aí acabou. Entendeu? Assim, claro que eu tô dando um exemplo máximo, extremo, né? Uma hipérbole, o Messi é o Só Messi. Poderia dar mais passos. Sim, não poderiam ter surgido naquele momento que a gente viu com a camisa do Barcelona e já ser o cara que era. Então eu acho que tem que dar um pouquinho mais de moral. Quantos jogadores a gente viu, né? De Bruyne passando pelo Chelsea, escanteado ali, o Salah no Chelsea também, escanteado. Salah, grande abraço pro meu amigo Francisco De Laurentiis, sempre vou lembrar dele aqui, saiu lá da Roma, né? Era o Keno com grife. Eu falei, o Salah, se fizesse gol, era craque, mas o problema é que ele nunca vai fazer gol, porque ele treme na frente do gol. E aí, na primeira temporada no Liverpool, ele foi lá e puf. Então, né? Virou aquela coisa. Então, é isso aí. O sistema certo, o lugar certo, o técnico certo, isso tudo influencia. Por isso que prêmio individual para esporte coletivo eu sou contra. E também não falo, esse cara aqui é melhor que aquele porque esse ganhou isso. Não ganha sozinho, esporte coletivo. Sinal, todos os melhores jogadores do mundo eram do Real Madrid, né? Também. E sei lá, o Anderson Polga é melhor que o Cristiano Ronaldo. O ganhou a Copa do Mundo. Tem Copa do Mundo, então, tá aí. Massa, até a próxima semana. Até a próxima. Valeu. Aquele abraço, pessoal. Eu espero que vocês deixem o seu like, o seu hype, se inscrevam no canal e acompanhem a gente aqui. Semana que vem estaremos de volta com Na Cara do Gol, mas a programação segue com programas diários aqui. A gente traz as informações sempre. Tem o Gol nas Américas, tem a entrevista com o Cedric. Convido vocês de novo a acompanharem. E semana que vem, quinta-feira, teremos Na Cara do Gol. Valeu, aquele abraço.